Está entrando no ar o programa Prata da Casa, com Gabriele Pontes. Olá, ouvintes da Rádio Nimes. Começa agora o programa Prata da Casa. Aqui você conhece um pouco mais as personalidades que fizeram e fazem parte da nossa instituição. O entrevistado de hoje é Rodrigo Cavaca, que é tetracampeão mundial de jiu-jitsu, bicampeão europeu, coach, fundador da Zenit Brazilian Jiu-Jitsu e que atualmente se instalou aqui na Academia R4 da Unimes. E nesse bate-papo de hoje nós vamos falar sobre carreira, jiu-jitsu, família, amigos, enfim, tudo que vocês possam imaginar sobre o Rodrigo Cavaca. Muito obrigada pela sua presença, por aceitar nosso convite e bater esse papo com a gente hoje. Pô, legal, Gabi, obrigado a todos da Unimes aí pela oportunidade de estar podendo expor um pouquinho do nosso trabalho e dessa parceria futura de sucesso. É isso aí. Bom, vamos conhecer um pouquinho o Cavaca, a infância. Você aqui de Santos, você é da onde? Eu sou de Santos, nascido em Santos, né? Eu estou com 35 anos, morei minha vida toda aqui. Eu costumo até fazer brincadeiras que o pessoal, pô, você mora em Santos? Eu falei, eu já morei, agora eu moro pelo mundo afora. É verdade. E você é filho único? Como é que é? Não, eu tenho dois irmãos mais novos. Meu irmão Rafael tem 31 anos, minha irmã Raquel tem 29 anos. Isso, o seu irmão chegou a fazer jiu-jitsu, né? É, meu irmão treina, meu irmão é faixa preta, aluno meu, foi campeão mundial em 2010. E só que hoje ele está priorizando a parte profissional dele, que é outra área. Uhum. E sua irmã, ela já tentou algumas vezes no tatame ou nunca é a única que ficou de fora? Não, ali? Ela ficou de fora, ela não participa, não gosta muito desse esporte, assim, de arte marcial, muito contato. Mas uma pessoa que participa muito é seu pai, né? Seu pai, a gente vê que ele é muito presente, né? Meu pai é participativo demais, ele apoia a minha carreira desde o começo, né? E foi uma pessoa que me deu suporte muito grande, me deu a segurança de falar, vai lá que eu tô aqui se você precisar. Isso aí me ajudou muito a conseguir meus objetivos até hoje, né? Isso para um atleta é essencial, com né? Com certeza, é a minha segurança. E me fala uma coisa, como é que foi? Como é que você era seus estudos? Você era estudioso? Você era um garoto que não sempre era ali focado no esporte? Conta um pouco pra gente desse Cavaca aí. Não, eu sempre fiz esporte, né? Sempre pratiquei, sempre estava fazendo alguma coisa. Fiz natação na minha infância, uns 5 anos de natação. Aí depois eu comecei no futebol de salão, joguei uns quase 7 anos futebol de salão. E quantos anos você tinha no futebol? Eu fui até uns 15 anos, 16 anos jogando futebol de salão. E acabei parando devido a uma frustração que eu joguei salão aqui nos principais clubes da Baixada Santista, era goleiro, né? Era ruim na linha, me jogaram pro gol. Era. Quando o cara é ruim na linha, jogam pro gol, né? Pô, mas você, né, ocupa metade do gol. Aí, pô, é verdade. Aí a gente começou a treinar, eu recebi um convite para morar em São Paulo e jogar num clube de São Paulo. Só que eu teria que largar um pouco os estudos e tal, e minha mãe e meus pais não acabaram aceitando muito, acabei abrindo um pouquinho de mão. E fiquei um tempo sem praticar, só fazendo musculação com amigos meus. E fui levado para o jiu-jitsu por 3 amigos meus que insistiram muito, né? No começo eu tinha um preconceito da arte marcial, era 17 anos atrás, né? Então a gente era menos visto, assim, essa modalidade. E um dia acabei indo em tanta insistência e me apaixonei, fiquei, insisti, deu o que deu. Olha só, que é bom, né? Você tem que agradecer esses tem amigos. Que agradecer esses 3 aí. E a sua primeira equipe, a sua formação foi com o instrutor Sarrusso, é isso? Conta um pouquinho pra ele, como é que foi essa época, como é que foi, né? Porque, como você me disse, na época o jiu-jitsu não era tão divulgado. Sim, eu comecei com o professor Sarrusso, né? Que era um dos faixas pretas responsáveis pelo jiu-jitsu da Baixada Santista, juntamente com o professor Paulo Teodoro e o professor Elcio Figueiredo, né, que futuramente foi quem me deu a faixa preta. Mas o professor Sarrusso, os 3 tinham uma coisa em comum, eram cariocas, né, que na época o Rio era a capital mundial do jiu-jitsu. E eu comecei com o Sarrusso da branca, peguei a faixa azul, fiquei 1 ano e alguma coisa com o Sarrusso, peguei a faixa azul e logo saí em busca de um treino com mais qualidade, de objetivos maiores, em que o pessoal na época assim também buscava, né? Assim, eu também não... O Sarrusso era um cara... Os 3, né, esses 3 professores, na época, eles tinham uma mentalidade mais de antigamente, né, que se vivia, não eram tão comerciais, não tinham
escondia um pouco o jogo, assim, em relação dos alunos, tinha um receio de concorrência, uns pensamentos bem antigos que a gente não pode julgar, a gente tem que entender, mas a gente tem que evoluir também com o passar do tempo. Eu acabei saindo do Sarrusso devido a algumas situações como essas, assim, buscar algo melhor para mim, fui treinar no Estrela de Ouro com o Elcio Figueiredo. E tinha já competição? Como é que era? Era já aqui, era tinha, fora? Já tinham bastante competições, não tanto quanto hoje. Hoje, todo final de semana, meus alunos estão competindo, né? No Brasil todo, pelo Brasil todo. São Paulo, então, todo final de semana tem uma competição, seja grande, pequena, federada, não federada. E antigamente tinha também, só que não eram tantas, né? E na época o Mundial de Jiu-Jitsu, que hoje acontece na Califórnia, desde 2007, antes disso ele sempre foi no Rio de Janeiro, né? Então, assim, as principais competições do mundo do Jiu-Jitsu aconteciam no Rio de Janeiro. E a gente participava de todas, assim, na época, nas faixas menores, né, que são as faixas azuis, roxa, marrom, né, antes da preta, né, são essas 3 faixas. E a gente competia bastante, assim, na época da integração também, a gente viajava os grupos, a gente viajava junto. E tanto na época quando eu vim para a integração, era até aqui na Unimes que nós treinávamos, né, com o professor Teco Shinzato, que hoje está morando em Singapura, né, vivendo do jiu-jitsu também. E eu treinei aqui na Unimes durante 5, 6 anos. Né, com o professor Teco, eu treinava aqui, saía do treino da Unimes e ia direto lá para o Estrela de Ouro treinar com o mestre Elcio Figueiredo, e fiquei fazendo essa rotina aí durante esse tempo aí. E durante esse tempo você estudava também? Eu estudava, eu entrei no jiu-jitsu tarde, né, eu comecei a carreira tarde com 19 para 20 anos, 19 anos, né, na verdade. Em 99 eu comecei e eu tinha acabado de entrar na faculdade, eu fiz faculdade de arquitetura. Por que faculdade de arquitetura? Porque vamos entender isso aí. Alguns motivos, né, primeiro que eu gostava muito de desenhar, né, eu pegava assim, eu sentava, ficava olhando para as coisas, em qualquer lugar que eu tivesse, pegava um papel e uma caneta, ficava fazendo perspectivas dos locais, copiando as coisas. E segundo que meu pai trabalhava com obra, né, assim, com construção civil, hoje ele tem uma marmoraria, chegou a construir algumas casinhas, né, e assim, eu já estava meio que pensando no meu futuro em relação a isso, meu pai, pela insistência dos meus pais também, e tal, de no final, né, que eles fossem parar, a gente dar continuidade à empresa. E acabou que o jiu-jitsu chegou junto, né, e a gente foi conciliando até o final, só que quando eu comecei a levar a sério o jiu-jitsu, lá pro 3º ano da faculdade, onde eu nunca tinha ficado de DP, de exame, nunca tinha tirado uma nota baixa, aí eu comecei a abrir mão da faculdade para me dedicar ao jiu-jitsu. Né, comecei a abdicar um pouco dos estudos para me dedicar. Foi meio que uma loucura, né, porque eu já era mais velho, assim, eu digo velho porque com 19 anos, às vezes as pessoas, não, pô, velho com 19 anos, para ser um atleta profissional, geralmente você vive aí 30, 35 anos, até os 30, 35 anos e você acabou sua carreira, né? Então, assim, é muito arriscado. Pô, a maioria dos meus amigos, dos meus alunos, eu tenho, meus amigos, alguns começaram com 4, 5 anos de idade no tatame. Meus alunos começam com 10, 13, 14, 15 anos. Né? Então, assim, são 5 anos a mais, no mínimo, do que eu comecei. Então, em 5 anos eu peguei a faixa preta. Então, é como se eu estivesse começando já de branca e eles já fossem preta. Né? Então, assim, já são profissionais. Eu estou começando do zero com uma idade avançada para o esporte e virar profissional. Mas, como eu te falei no começo, graças a Deus meus pais sempre me deram suporte e acreditaram no meu sonho através dos resultados que eu comecei a conquistar nas principais competições a nível nacional e internacional. E com isso eu acabei ganhando a confiança deles, que foi mais importante para mim, para dar sequência a isso que eu queria, o meu sonho, né? Que quando eu percebi que, pô, isso que eu quero da minha vida, eu acabei abdicando de tudo, de deixar até um pouco a família de lado, relacionamentos. O atleta, na realidade, ele tem que se focar, né? Isso, com certeza. Aí foi uma coisa que eu fiz bastante. Aí foi, eu deixei, às vezes, de viver muitas coisas que as pessoas normais, assim, né? Que não são do esporte, têm o prazer de viver, e eu acabei abdicando em prol da minha carreira no jiu-jitsu. E assim, gastava muito dinheiro, tive muitas lesões, muitas coisas que poderiam, para uma pessoa que realmente não tivesse obstinada em a conquistar os seus objetivos, desistir, né? Mas graças a Deus aí tive sempre pessoas boas ao meu lado que puderam me motivar, me dar bons exemplos, me ajudar quando eu precisei, né? E assim a gente conseguiu chegar e subir degrau em degrau e ainda está subindo.
Se Deus quiser, vai subir cada vez mais. E na sua vida de atleta, como é que era, de repente, chegar com uma modalidade que não é, assim, para os patrocinadores, ainda não é uma... acho que agora melhorou, mas ainda não é um esporte que as pessoas olhavam com um bom olhar, né? Porque tem um certo preconceito. Como era chegar na porta e falar, oi, eu preciso, sou atleta, tenho campeonato, tenho... como me patrocinar? É complicado, é bem complicado. Até hoje né, Gabi? Eu acho que o esporte em si, primeiro, né? É o primeiro grande problema. A gente mora no Brasil. Sim. Esse já é o problema de toda a população aqui que mora nesse país, né? Que esse país é ingrato em todos os sentidos. Não, mas as pessoas... nós somos do futebol. A gente não, e nem só do futebol, as pessoas falam do futebol, mas você tem noção quantos praticantes de futebol existem no Brasil e sim. Quantos ganham dinheiro com futebol? 1%. Né? O resto passam pelas mesmas condições que um esporte amador passa, entendeu? As pessoas falam, o Neymar ganha 4 milhões de reais por mês. O Neymar, o Messi e o Cristiano Ronaldo. São 10 jogadores, 20 jogadores no mundo que ganham isso e quantos milhões praticam, né? O resto passa fome, passa necessidade. Assim como os atletas, principalmente isso porque o futebol é um esporte olímpico, é um esporte profissional bem mais visto do que um jiu-jitsu, por exemplo, que é um esporte amador. E é novo, né? Relativamente novo. Proporcionalmente, assim, quando a gente compara, é um esporte bem novo. Mas que porém hoje em dia está sendo bem visto, né? Devido ao UFC, ao vínculo com o UFC, né? O UFC só existe devido ao jiu-jitsu no seu início, né? Que alavancou o nome bastante. Sim. E na época, quando nós começamos, assim, os patrocínios, até hoje, você é faixa azul, é um exemplo, as faixas do jiu-jitsu são branca, azul, roxa, marrom e preta. Então, na preta você é profissional. Então, se você pode, que nem eu ganhei o mundial em todas as faixas, né? Nas faixas menores, campeonato mundial. E só que, ninguém dá valor pra nada, primeiro que a gente gasta, eu pago inscrição para lutar um mundial e, eu sacrifico 3, 4, 5 meses, às vezes tem gente que morre tentando ganhar um mundial e não consegue, né? Então a gente ganha uma medalha e, assim, né, é uma situação que não ganha nada em troca, não ganha, em relação à nossa parte financeira, não acresce em nada. Mas é aquele momento ali que faz valer a pena, aquela conquista, só quem pratica sabe o que é. Mas para os patrocinadores isso não vale nada, né? Então, assim, eu acho que... Mas está mudando. Está mudando para os faixas pretas, né? Para os profissionais que têm resultados. Né? Antigamente nem isso tinha, mas hoje tem. Eu me lembro no começo que eu era faixa azul, meu pai ficou desempregado um bom tempo, eu tinha que ir meu professor na época, o Sarrusso, não tem dinheiro, não treina. Não tem, eu tô sem, posso atrasar 10 dias? Não, fica 10 dias sem treinar, quando você arrumar, você paga e volta a treinar. Né? Diferente de mim, assim, que sou bobão aqui, todo mundo chega aqui e treina. Você considera um paizão aí? Nunca deixei um aluno meu ficar sem treinar por causa de dinheiro, né? Assim, então acho que é um negócio que a gente também consegue ver o que eu passei, assim, na época. E a gente tinha que trabalhar, meu pai desempregado, eu tinha que fazer decoração de festa com bexiga, quinta, sexta, sábado, para ganhar dinheiro, para conseguir fazer minhas inscrições, para pagar minha mensalidade. Eu fiquei isso aí uns 2 anos fazendo isso, né, na época do Sarrusso, e uma pessoa que me ajudou bastante, eu não tinha nada, na época eu não tinha ganhado nada, e mesmo se tivesse ganhado alguma coisa, nunca tinha lutado no campeonato internacional, foi o Celso Filete, né, o veterinário, o Filete, me ajudou pra caramba, eu sou muito grato a ele, assim, isso fazem 16 anos atrás, né, então, e o Celso se tornou um grande amigo meu, né, eu sempre, assim, a gente perdeu um pouco o contato hoje, mas eu sempre faço questão de citar essa situação, porque foi uma pessoa que acreditou quando não era nada. Outra pessoa que acreditou também em mim foi o Fulvio, dono da Dragão Kimonos, que me patrocinou desde a faixa roxa durante quase 7 anos. E eu fiz toda a minha carreira em todas as faixas menores, usando o kimono Dragão, usando a marca dele. Né? E assim, eu sempre faço questão de deixar, assim, hoje a gente se tornou um amigo pessoal, né? Vou com a família dele, adoro a mãe dele, o pai, assim, e a gente faz esse contato, mas tudo isso são pessoas que te ajudam através de contatos de amigos, né? Tem que indicar, tem que falar não pelo que você é e pelo que você merece. O atleta, além de treinar, ele tem que pensar também até administração. Sim, né? Com certeza, tem que correr atrás. Um administrador, um tem marketing. Que pedir, não tem que ter vergonha, né? Ninguém vai vir bater na sua porta, né? Eu falo para meus alunos, tô sem dinheiro para pagar a inscrição, cara, sai correndo, sai pedindo.
o não você já tem, mas aí a gente vive num país que a gente tem que viver assim, pedir ajuda, e tem pessoas boas que ajudam, né? Tem pessoas, pô, no nosso grupo, na nossa academia aqui, tem pessoas que, pô, não tenho dinheiro, é só alguém saber que vai lá, sempre tem um para pagar uma inscrição, sempre tem um para dar um dinheirinho para fazer uma viagem, para comprar uma passagem, né? Então a gente, graças a Deus, a gente é cercado de pessoas boas, né? Muito mais pessoas boas do que ruins. Que na realidade, como eu conheço a equipe de vocês, são praticamente uma família, né? Um ajudando o outro. A gente foram... Mas isso é uma formação sua que você fez com que isso entrasse no meio dessa equipe, ou as pessoas foi fluindo, foi acontecendo? Não, acho que a gente, 17 anos, né? Então assim, eu dou aula, eu sou faixa preta há 12 anos. E eu já passei muitas coisas, né? Já, quantos campeões mundiais a gente já não fez aqui nesse tatame, né? Então assim, mais de 10 campeões mundiais, a gente geralmente faz 1 ou 2 por ano. E quantos campeões brasileiros, pan-americanos, né, assim, chegaram aqui, já treinaram aqui, já fizemos esses campeões aqui, e hoje estão espalhados pelo mundo afora. Muitas situações, muitas pessoas já passaram pela nossa escola, então a gente já vivenciou muita coisa, e essas experiências que nós já vivenciamos, eu acho que cada vez mais nos servem de lições para que a gente consiga melhorar um pouquinho, né? Eu já errei muito na minha carreira, já errei muito na minha vida, mas graças a Deus, como eu falei, eu tenho pessoas boas, sempre tive pessoas boas ao meu lado para poderem me mostrar que aqueles erros realmente eram erros, para eu ter a consciência que era um erro e que aquilo ali serviria de uma lição para um plano futuro. Né? E graças a Deus eu consigo ver o que eu errei, ter a consciência que eu errei, para hoje a gente poder cada vez melhorar um pouco mais. É por isso que cada ano que passa a gente consegue ver que a equipe cresce mais, que as pessoas se relacionam de uma melhor maneira, que o grupo cada vez fica mais unido. E não fica unido por meios de interesses financeiros ou outros interesses, sim, pelo interesse de estar convivendo com pessoas do bem, pessoas boas que agregam valores, né, na vida de cada um aqui que está aqui. Não precisa ser um campeão para você estar do lado das pessoas, não, preciso ter prazer de estar do lado de um amigo, de uma pessoa que me faz bem. Né, amigo do campeão todo mundo quer ser, né? Então isso a gente sabe quem é. Falando em campeão, me fala uma coisa, como é que foi a primeira vez que você entrou no tatame no primeiro campeonato? Foi engraçado também, foi um campeonato santista, eu nunca tinha competido jiu-jitsu na minha vida, eu estava sem treinar durante uns 3, 4 meses que eu tinha machucado o joelho, eu era do professor Sarrusso ainda, e ele estava organizando um campeonato santista no Rebouças. E pegou esse período aí que eu tive uma lesão no joelho e meu pai também estava desempregado. E os meus amigos foram com o campeonato no Rebouças Santista, eu fui assistir com eles. Aí eu estava sem treinar um tempão, o Sarrusso chegou para mim e falou: pô, Cavaca, você quer lutar o campeonato? Eu falei, não, mas não tenho nem dinheiro e, vim aqui, tô sem treinar também e tal. Ele, não, vai lá, quando você tiver, você paga. Eu falei, alguma coisa aconteceu, eu nunca fazia isso, né? Aí ele, não, não tô treinando. Ele, não, vai lá, pega o kimono. Caraca, eu saí correndo, eu morava na Senador Dantas com a Torres Homem. Eu saí correndo a pé do Rebouças até o Canal 4 pela Pedro Lessa, cheguei lá, peguei o kimono, subi na bicicleta, voltei pro ginásio. Já foi aquecido? E já fui aquecido, já cheguei, coloquei o kimono, já fui para lutar. E assim, foi um negócio tão rápido assim, que eu acho que foi o que me empolgou. Eu não fiquei nem muito na adrenalina, eu estava mais nervoso de tentar chegar em casa para pegar o meu kimono e voltar para poder lutar, porque eu sempre gostei de competir, né? Então, assim, essa adrenalina me vicia, né? Eu tenho um prazer enorme de sentir essa adrenalina, algo que eu sempre gostei de controlar. E aí acabei lutando no campeonato e ganhei. Fiz 3 lutas, ganhei o primeiro campeonato. Primeiro campeonato? Sem treinar, sem nada. Foi poder uma sorte, mas essa sorte assim, acabou me proporcionando uma motivação extra para continuar, né? Então, assim, e acho que... Mas depois aí vieram as competições mais sérias, mais arrumadinhas, assim, que a gente faz, né? São federadas. Você tem 2 títulos brasileiros, né? Campeonatos nacionais no Brasil. 4 títulos. Eu tenho 4 títulos brasileiros, só que 2 na faixa preta, 1 na faixa roxa e 1 na faixa marrom. Não é brincadeira não, hein? Me diz uma coisa, ganhar é muito bom. E perder? O atleta também tem que aprender a perder? Tem que aprender a perder, lógico. Assim, existem vários tipos de derrotas, né? Então acho que a gente passa por muitas na vida e saber perder faz parte, né? A gente vai acabar... Eu acho que a maioria dos atletas acabam perdendo mais do que ganhando, né? Então a gente passa por muitas derrotas, mas, é um exemplo, a gente vem de 10 derrotas seguidas, mas quando tem uma vitória a gente esqueceu as 10. E a gente, se é maduro o suficiente, a gente consegue transformar essas 10 derrotas em motivação, em lição para que a vitória fique cada vez mais próximo. Eu já perdi algumas lutas assim que me deixaram bem triste. Eu tive que teve uma final de campeonato mundial em 2005 de faixa marrom.
Eu machuquei o joelho na terceira luta, eu tinha mais duas nas quartas de finais, eu tinha a semifinal e a final para fazer. E eu era favorito a ganhar esse Mundial também esse ano. E acabei chegando, machuquei nas quartas de final, na semifinal o joelho estava começando a esfriar, não conseguia mais pisar no chão. Consegui fazer um ponto e amarrar a luta até o final. E aí fui pra final com um cara que era meu maior rival na época, né? Pô, hoje o moleque é lutador do UFC, o Vinícius Magalhães. E a gente acabou, eu não conseguia pisar no chão, não conseguia lutar, só que eu queria lutar, não queria entregar pra ele a final. Primeiro porque eu era o favorito e segundo porque, pô, a gente era muito rival, né? E aí acabei tentando, aí me fachei meu joelho todo, tomei um monte de remédio lá, moleque, não sabia o que fazia. Aí entrei meio que com uma perna só mancando, mas aí quando começou a luta, ele encostou no meu joelho, eu já gritei, não dava. Foi com uma faixa, né? Aí dizendo aqui tá doendo, aqui tá doendo, vem aqui. Não, eu entrei com um pé só, não dá nem pra... Mas eu tentei, eu falei, pô, não dava, mas inconsciente. Se hoje em dia eu entrego, lógico. E só que isso aí, pô, foi uma das derrotas que mais me doeu, porque por causa dessas circunstâncias, e você chegar no Mundial, campeonato, todo mundo, por mais que eu já tivesse ganho 2 vezes, né, assim, é o sonho de todo mundo, é a nossa Olimpíada, né, e eu não, tive que entregar uma final de Mundial para um cara que era meu rival, não era meu inimigo, era meu rival, né, então assim, a gente tinha uma relação normal, mas eu não queria perder. Era uma luta onde todo mundo esperava, com né? Com certeza. E aí entreguei, fiquei em casa, voltei desse campeonato, fiquei em casa quase um mês trancado dentro do quarto, não saía para treinar, não comia, não saía para nada e eu fiquei depressivo. Pensei até em parar de treinar, mas aí eu falei, pô, não vou parar, tô chegando na faixa preta, é isso que eu escolhi pra minha vida, não tenho tempo de ficar perdendo, não tenho tempo pra perder, né, eu tenho que treinar mais que todo mundo, eu comecei com 19, 20 anos, todo mundo começou com 10, 15, agora tem que correr atrás do prejuízo, né. E aí me motivei lá com meus amigos, com a minha família, e saí do quarto e voltei a treinar e consegui, mas foi uma das derrotas que mais me marcaram, assim. E a faixa preta? Como é que foi receber a faixa preta? Porque é o sonho de todo atleta, né? Pelo menos chegar ali. É o sonho. Foi bem Coral legal. Por aí até pode ser que seja vivo. Não, acho que eu não vou aguentar, não. Pô, a faixa preta foi um dia marcante, especial demais na minha vida. Foi um grande amigo meu que acabou me entregando, foi o Elcio Figueiredo, né? Meu mestre na época. E hoje é o dono da equipe Integração, né? Que fica no Estrela de Ouro. Um cara que eu tinha como um dos meus melhores amigos, né? Hoje a gente se afastou devido a gente estar em caminhos diferentes, né? Em equipes diferentes, mas eu tenho um grande carinho pelo Elcio, né? Assim, por todas as pessoas que participaram dessa época da minha vida, né? Foram grandes pessoas, muito importantes aqui na própria Unimes, na FEFES e no Estrela de Ouro. E a gente acabou recebendo o Elcio, eu fiquei 8 meses apenas de faixa marrom, um tempo que nem é permitido pela confederação hoje em dia, né? Você tem que ter no mínimo 1 ano e meio para você pegar a faixa preta, um ano e meio. E eu fiquei 8 meses de faixa marrom porque eu acabei ganhando todos os campeonatos assim que tinham, ele não tinha mais como me segurar na faixa, falou, pô, vou te dar a faixa preta porque você vai ganhar do Big Mac, que era o cara que tava ganhando de todo mundo na faixa preta na minha categoria. Pô, o Big Mac tava ganhando de todos os campeões mundiais na faixa preta. Ele me deu a faixa preta com essa responsabilidade, você vai ganhar do cara. Né? Eu falei, caraca, será? E aí? E aí, pô, e outro negócio marcante, que ele falou isso numa situação, foi um dia especial, porque eu treinava aqui na Unimes, né? E lá embaixo, também, quando era lá embaixo, vi montar a academia. O Elcio nunca tinha saído do Estrela de Ouro, nunca saiu. O Elcio saiu do Estrela de Ouro nesse dia, só eu recebi a faixa. Ele veio aqui na Unimes, convidou todos os professores só para me entregar a faixa na mão pessoalmente para falar isso para mim. Então assim, pô, foi um dia muito marcante na minha vida, lógico, eu recebi a faixa preta, ainda mais, pô, do Elcio, que, pô, tem uma história muito bonita no jiu-jitsu. E ainda mais numa situação dessa, só que aí ele jogou a pressão também, né? Eu vim até aqui, mas tu vai ter que ganhar desse cara. Caramba, olha a responsabilidade. Aí foi engraçado, só que aí... Eu fiquei 2 anos tentando ganhar dele, eu perdi 6 vezes. mas ganhou. Em 2010, passaram 3 anos, eu ganhei. Então, eu falo que vale a última. O que passou, o que vale a última. Cumpriu. E teve uma fase na sua vida que você teve que subir para São Paulo, é isso, para treinar? Como é que foi essa fase? É isso aí. Aí eu tive que mudar de equipe novamente, né? A Integração, uma equipe regional, né? Uma equipe pequena, proporcionalmente a nível internacional, a gente falando, né, lógico, não é menosprezando de maneira alguma, mas sim, assim, os objetivos que o pessoal de uma equipe regional tem é diferente de uma equipe internacional que busca serem campeões mundiais numa faixa preta, serem campeões mundiais pan-americanos, europeus.
O que aqui não, o Elcio na época se contentava assim com títulos paulistas, era o sonho dele, a gente lutava todos os paulistas para dar esse presente para ele sempre. E só que chegou um ponto em que a gente não tinha mais, eu não tinha mais informação técnica para que eu pudesse ser um campeão mundial faixa preta. Que na época eu era o único que sonhava que em Santos não existia campeão mundial faixa preta. Ninguém sonhava o que seria isso, um campeão mundial profissional, né? Então assim, e quando eu procurei, eu conversei com ele, né? Eu conversei com o Elcio e fui procurar o Leozinho, que era um dos líderes da equipe Brasa, que era a Brasa, era a atual campeã mundial, a melhor equipe do mundo na época, no ano de 2005, 2006. E eu recebi a faixa preta, o Elcio, pô, mas fica mais um pouco, deixa eu tentar contigo. Eu falei, pô, Elcio, eu não consigo, cara, que assim, não, deixa eu tentar, se você for embora agora, você vai me desmotivar a parar de dar, eu voltei a dar aula por sua causa, para te treinar e tal. Aí eu falei, tá bom, aí fiquei mais um ano, porque ele pediu, já era para eu ter saído, e eu fiquei, por causa de um pedido pessoal dele. Aí continuei, aí passou um ano, eu conversei com ele de novo, falei, isso não dá. Ele, não, realmente não dá, Cavaco, você tem que buscar o seu sonho, vai atrás do que porque aqui você chegou no limite. Em Santos não dá, e pô, se você quiser eu vou lá com o Leozinho, falo com ele pra você. Eu falei, não, pode deixar a conversa, eu tinha contato pra falar com ele. Aí conversei, fui pra São Paulo treinar com o Léo, que foi meu mestre. Você subia e descia? Subia e descia de 3 a 4 vezes por semana, né? Aí o Leozinho falou comigo, eu abri uma filial aqui em Santos, alguns alunos começaram a treinar comigo, e todo o dinheiro que eu ganhava de dar aulas, eu comecei a investir nessas minhas subidas e descidas, né? Cada subida que eu fazia eram R$100, né? E, na época eu não ganhava, eu ganhava, sei lá, no máximo chutando alto R$2.000, R$1.500, então era todo o dinheiro direcionado para isso. Né, assim, então acho que foi o maior investimento que eu fiz na minha vida, né? Eu não tinha dinheiro para nada, mas foi o maior investimento que eu fiz na minha vida. Faria tudo de novo se fosse necessário. Foram 3, 4 anos que me proporcionaram uma evolução assim fora do comum. O que você viu lá em São Paulo? São os atletas? Eu treinar aqui em Santos, em Santos eu era o maior profissional que tinha. Eu era o cara mais competidor que tinha na cidade, com o maior número de títulos, o cara que, né? Então assim, eu era aqui diferenciado. Lá eu era só mais um. Lá eu pisei no tatame, eu tinha todos os meus ídolos no tatame treinando comigo. Eu cheguei lá, tinham 10 campeões mundiais treinando no mesmo horário que eu. Caramba! Né? Então um deles o meu sócio hoje, o Robert Drysdale. Né? Então assim, então eu cheguei lá, aqui eu bati em todo mundo. Lá eu só apanhava. Assim, entre assim, a maneira de falar, sim, grosso modo, né? Lá eu só apanhava, lá eram 3 horas de treino, dava 1h30, eu saía pra vomitar no banheiro, voltava de novo. Eu nunca tinha passado por isso na minha vida. Nossa, tão forte assim? Muito forte, muito forte. Assim, é diferente você treinar com um profissional, assim, a nível faixa preta, e o pessoal, assim, menos graduado e tal. Então eu senti realmente qual era a diferença. E era aquilo que eu precisava. E fiquei quase um ano para me adaptar, para conseguir treinar com esse pessoal. Mas quando eu comecei a treinar de igual para igual com todo mundo, eu falei, cara, se eu consigo treinar de igual com esses caras, eu vou lutar com qualquer um no mundo de igual para igual. Entendeu? Foi o que me motivou também. Teve uma fase da sua vida que você participou da equipe Checkmate, não é isso? Como é que Sim. foi isso? Como é que foi essa fase? Então, foi antes de subir para São Paulo? Não, foi depois, né? O Leozinho, como eu te falei, era um dos líderes da equipe Brasa. Leandro Vieira, né? O Leonardo Vieira, né? Era um dos líderes da equipe Brasa na época. E o Léo resolveu sair da equipe e montar a Checkmate, né? E me convidou o pessoal, e eu fui um dos fundadores da equipe, junto com ele, né? Ele, o Ricardinho, irmão dele, o Sebastian de Curitiba, o Chico, né, que hoje mora na Inglaterra também. A gente acabou montando junto e trabalhou junto na organização da equipe Checkmate. É uma equipe que já começou muito forte, né? Foi 2 vezes vice-campeão mundial. Vários atletas de ponta se juntaram a nós. E acabamos fazendo um bonito trabalho durante 6 anos, né? Foi antes de eu acabar saindo e montando a Zenit, há quase 3 anos atrás, a gente defendeu a Checkmate há muito tempo. Foi nessa época que você começou a ter noção de empresário, porque ter uma equipe você tem que começar a pensar como empresário, certeza, né? Teve que aprender na marra, teve alguém para te auxiliar. É difícil, né? Assim como no jiu-jitsu, no começo da conversa a gente falou, o jiu-jitsu é um esporte amador e acaba se tornando ingrato, ainda mais por ser no Brasil. E dificilmente você pega um atleta hoje, eu vou te falar 2 atletas hoje que vivem do jiu-jitsu e não trabalham, assim, não trabalham entre aspas, não tem a sua academia e não dão aula, que é o Bochecha e o Rodolfo, é o número 1 e o número 2 do mundo. Exatamente, o resto, todos têm academia, têm que trabalhar para se sustentar. Sim. Entendeu? Então assim, o Bochecha e o Rodolfo, eles dão seminários, eles trabalham, mas assim, uma vez por mês,
né? Então, assim, o Eles resto do vivem dia eles realmente vivem que nem um atleta profissional de judô, que nem o Leandro Guilherme, né? Que nem o Thiago Camilo, que eles não fazem nada, o trabalho deles é treinar, se dedicar, abdicar de tudo e buscar os objetivos deles como atleta. O nosso não. O nosso é muito mais complicado, porque, que nem eu te falei, eu sou faixa preta há 12 anos, eu dou aula há 12 anos. Porque se eu quisesse lutar um campeonato mundial na Califórnia, eu tinha que trabalhar, ganhar dinheiro dando aula, para juntar dinheiro, comprar minha passagem e lutar o campeonato mundial, pagar minha inscrição, ganhei o mundial, ganhei uma medalha, e transformar essa medalha em oportunidade de seminários, de novos alunos, né, de ser bem visto, de o pessoal transformar, fazer um marketing com esse título para que você conquistasse alunos, oportunidades de seminários, né, e até patrocinadores. Então, assim, a gente tem, além do trabalho de chegar lá, tem que treinar como esses atletas profissionais de outras modalidades olímpicas treinam. E fora isso, a gente não tem nada, nenhuma premiação em dinheiro que nos favoreça por causa desse título. E aí a gente tem que pegar essa medalha dessa conquista e ainda trabalhar, correr atrás de oportunidades de seminários, patrocinadores. Sim. Então é muito complexo, é muito difícil, né? Então é por isso que muitos param pelo meio do caminho, né? Porque muitos imprevistos acontecem, as pessoas não têm ali condições de permanecer. Então, assim, muitos talentos vão ficando pelo meio do caminho, né? E como é que foi que nasceu a Zenit? Como é que surgiu essa parceria? Foi quando você foi para São Paulo, conheceu o Robert? Conta pra gente como foi. Não, então, o Robert, desde o primeiro dia que eu cheguei em São Paulo para treinar, o Robert, eu já admirava o Robert pelas revistas, pelas matérias, né, que sempre foi um campeão mundial, assim, da minha categoria. E a gente, desde o primeiro dia, a gente treinou junto. E eu sempre tive uma afinidade muito grande com o Robert, ele pensa muito igual a mim, né? É um cara que, é um cara muito do bem, é um cara agregador também, com objetivos, né, coerente. E, o único problema é que ele me batia muito quando era mais novo. Aí depois eu comecei a te contar, mas mesmo assim ele tá ganhando. Mas a gente tem essa afinidade, assim, e acabou tendo essa relação de amizade desde 2005, quando eu cheguei na equipe Brasa. E em 2010, a gente teve a primeira conversa para montar uma equipe. Eu era da Checkmate ainda, ele já não, né? Ele era no Leozinho, só que saiu da equipe, no racha da equipe Brasa para montar a Checkmate. Ele resolveu montar a equipe dele sozinho. E aí eu acabei seguindo o Leozinho, né? A gente tinha conversado, eu falei, Robert, se eu montar a equipe agora, eu vou abdicar da minha vida de atleta, eu já dou aula lá, já é mó difícil para mim dar aula, ter que treinar ao mesmo tempo e competir, viajar e agregar tudo. Aí ele falou, não, beleza, Cavaca, mas, se tu não for montar comigo, eu vou montar sozinho. Eu falei, beleza, aí, se eu for montar a equipe com alguém, vai ser só com você que eu montaria. Porque eu sempre fui meio chato, né? Eu costumo ser chato, um pai de um amigo meu fala pra mim, ele é assim, é igual, ele fala, eu não sou chato, Cavaca, eu sou correto. Se as pessoas agissem da maneira certa, não ia ser chato, eu não ia ser chato. Se todo mundo fizesse a coisa como respeitasse as regras, eu não ia ser o chato, só sou o chato com quem faz errado. Né? E eu sou meio que assim com meus alunos, com a equipe, né? Eu sou um cara, eu sempre fui assim meio que um pouco mais organizado do que o normal das pessoas do esporte. Na parte de responsabilidade, na parte de alimentação, cumprir, de treinar. Exatamente, pegar no pé para sempre poder ajudar, né, para buscar o melhor para eles e para a equipe. E aí ele via isso, né, todo mundo via isso, e aí eu acabei, tempo passando, aí eu vi que chegou na hora, no momento de, quase 3 anos atrás, nós conversamos, eu falei, agora acho que está na hora, né. Aí eu acabei conversando com o Leozinho para sair da Checkmate. Fica chateado, né? Todo mundo fica chateado, vai ter uma perda, né? E tanto que, eu saí da Checkmate, eu tinha meio que uma sub-equipe dentro de uma equipe. Então, eu tinha as filiais do Cavaca, né? Que nunca usei esse nome, mas eu tinha as pessoas que eram todos meus alunos, que eu fui conquistando de acordo com o passar dos anos. E eram bastante, né? Quando eu saí e montei a Zenit, eu levei comigo 100 filiais, né? Pelo Brasil e pelo mundo todo. E aí, assim, teve uma perda, a Checkmate teve uma perda grande, mas ela continuou gigantesca, a equipe, continuou o trabalho dela, o Leozinho, né, eu conversei com ele, saí, eu sei que eu saí pela porta da frente, né, assim, e porque eu joguei muito claro, sempre todas as equipes que eu passei, que eu saí, eu conversei sempre com meus professores, expliquei o porquê eu estava saindo, e eles ficassem felizes ou tristes, eu falei a verdade, cumpri com a verdade e saí pelo motivo falando. Nunca virei as costas, falei, poderia muito bem sair como muitos já fizeram e acabou, tchau, e fazer, e não dá mais satisfação.
E a gente acabou montando, procurei o Robert, nós, lógico, vamos montar a equipe, não sei o que. Aí começamos a Zenit, aí um projeto grande, o Robert tinha muitas filiais também. Quantas filiais são agora no total? Hoje, assim, a gente não tem muita noção devido a... Porque sempre a gente tem um projeto social abrindo, tem alguma coisa abrindo no mundo todo, então, mas a gente tem... Eu posso te falar assim que aproximadamente umas 200 filiais, 200 lugares que usam nosso nome, né? Muitos projetos sociais, né? Muitas pessoas, professores que estão na periferia e tal. Mas assim, tem muita gente hoje, aproximadamente 7 mil alunos a gente tem no mundo. Nossa, né? Bastante. Então é uma equipe que é nova, recente, né? Mas que 3 já anos, veio com uma história, vai fazer 3 anos. Bastante mesmo. Olha só. E fala um pouquinho pra gente do seu seminário. Como é que é esse seminário? Como é que funciona o seminário de jiu-jitsu? É todo mundo sentadinho? Nada. Como é que é? Sentadinho quando estão prestando atenção. Mas é assim, o seminário, assim, acho que como eu te falei, o que a gente tem que... É a nossa maneira de mostrar o jiu-jitsu para o mundo e ter o nosso retorno assim, financeiro e ter o nosso retorno também de reconhecimento, né? Porque eu vivo aprendendo, todos os dias da minha vida eu aprendo com as pessoas mais velhas, com as pessoas mais novas, com meus alunos mais graduados, menos graduados, e as pessoas conseguem, nos convidam para que a gente possa ensinar isso, tudo que a gente aprende diariamente em cada viagem, né? Então são seminários técnicos, não são teóricos, né? Lógico que a gente explica tecnicamente mais com a parte teórica, mas todo mundo vai praticar. Eu mostro uma posição, por exemplo, do que o pessoal... eu faço meu planejamento do seminário, eu apresento, eu mostro a posição e todos os alunos vão praticar, né? Assim, aí eles praticam durante o período, eu corrijo todas as duplas e depois nós voltamos e assim vai. Uma posição, aí pratica, outra posição, pratica e assim a gente acaba indo aí durante 2, 3 horas, né? Em todos os cantos do mundo aí, né? Eu tô com a gente aproveita assim os atletas e professores profissionais no segundo semestre do jiu-jitsu para poder viajar, dar bastante seminário, dar o suporte para as filiais. E quem tiver interessado de participar no seminário, tem algum site, tem alguma... Ou até mesmo uma academia que de repente, poxa, me interessei de... Sim, não, a gente tem o... Participar de uma filial, fazer parte da filial, como é que faz para entrar em contato? A gente tem o nosso e-mail, né, que é o atendimento@zenitbjj.com, que a gente recebe os e-mails de todos os interessados e o atendimento que a gente dá para quem tem dúvidas também esclarecer, né? A gente tem o nosso site www.zenitbjj.com e lá a gente passa um pouquinho da nossa história, o que nós temos, tem o contato também do e-mail para maiores informações. Tem Facebook? Tem Facebook, tem Instagram, né? A gente trabalha um pouquinho na mídia, também nas redes sociais, que eu acho que é importante. E hoje estou aqui na Unimes, né? Fácil de me achar, assim, fácil, né? Durante a semana, final de semana eu nem sei onde que eu tô. Tô com a agenda cheia, viajando, graças a Deus, né? Tenho feriado, final de semana livre só no Natal agora, o resto está tudo preenchido com viagens. 3 semanas atrás eu passei na Europa, né? Fiquei 3 semanas rodando as nossas filiais na Europa. Depois fui para Fernandópolis, a Juliana até foi comigo, fez parceria. Conhece a Juliana, a esposa dele, também trabalha aqui na Unimes. Foram 8 horas de carro para ir, 8 horas para voltar. Nossa. Essa aí foi parceira. Tem que participar. Mas é assim, né, Gabi? Eu acho que é prazeroso, né? Eu chego em cada lugar assim que eu já fui, eu conheço dos lutadores mais famosos do mundo, já treinei com todos e até as pessoas com menos condições que você possa imaginar. Eu já cheguei a dar aula praticamente numa palafita no pé do mangue, né? Então, assim, e assim, para mim é todo mundo igual, assim, é prazeroso, às vezes tão mais do que você trabalhar com uma estrela, que nem, já treinei Vitor Belfort, já treinei Durinho, Mutante, esses caras todos do UFC aí. E assim, mais, às vezes para mim é mais prazeroso até do que estar com esses caras, ver uma criança, se chegar num lugar e ver uma criancinha no projeto e só ouve falar de você, só vê você em internet, revista, foto.
e a criança encosta em você, assim, põe a mão, assim, começa a alisar. Nossa, fala, como ele é alto! Nossa, fica, né? E criancinha fala, aí vem a outra falando, nossa, o Cavaco, ele tá aqui, não sei o que. Eu falo, nossa, e pra mim, assim, isso não passa na minha cabeça, porque eu sou uma pessoa igual a eles ali, né? Eu sou uma pessoa que tá aprendendo também. E só que hoje eu entendo mais a importância que a minha figura e de outras pessoas que estão mais assim no esporte representam para essas pessoas, né? Então, o quanto a nossa palavra às vezes é importante, o quanto a nossa palavra pode ajudar. Então, isso é tudo prazeroso, isso aí acontece nos seminários que eu vou, entendeu? Então, a gente, além de oferecer o conhecimento, a gente pode, com certeza, com a nossa palavra, levar muitas pessoas para cima ou para baixo. Então, depende da nossa... do nosso caráter, do nosso perfil, assim, né? Então... você também é coach, né? E treinador de muitos atletas de ponta. Como é que é participar ainda, colocar mais, né? Mais isso na bagagem. Não, é legal, cara, assim, quando eu fui convidado, né, assim, para começar a treinar a parte de jiu-jitsu de alguns atletas de MMA, né, do UFC. Isso é importante, foi muito importante para mim, fiquei bem feliz, porque é mais uma parte de reconhecimento do teu trabalho, né, que você está sendo valorizado, tudo que você já investiu e já passou, tá tendo retorno hoje em dia, né? Algum momento da sua vida você pensou, caramba, vou chegar lá onde você está agora? Não, jamais. Eu sempre tracei metas, né? Seminários para lutadores do UFC, tendo pessoas lá da Cochichimba, conhecendo Cavaca. São coisas assim que acontecem muito rápido, né? Assim, quando você vai ver, você já está ali no meio, você já está envolvido, você já está com os caras, fala, pô, caramba, um mês atrás, pô, né? Então você tava fazendo festa infantil. Né? Você vê os caras aí na TV, assim, cara, daqui a pouco você tá do lado dele, pô, do lado da Dana White, do UFC, presidente do UFC, do lado dos caras. Eu falei, pô, cara, semana passada eu tava sentado no sofá da minha casa em Santos, vendo o UFC pela janela, pela TV, e agora eu tô aqui do lado desses caras aqui, né, treinando com todo mundo. E, pô, não, mas acho que, pô, eu comecei a entrar, quem me começou com esse projeto, assim, primeiro que me convidou foi o Vitor Belfort, né? O Durinho também, né? O Durinho hoje faz parte da equipe da Zenit, ele é atleta do UFC também. O Durinho sempre foi, pô, a gente parceiro de treino há muitos anos. Ele veio treinar um tempo aqui em Santos, aí depois eu fui treinar ele lá no Rio de Janeiro. E eu acabei conhecendo o Vitor, né, assim, mais a fundo. Eu conheci o Vitor de dar oi, tchau, assim. E aí foi engraçado que eu entrei na academia do Vitor, lá na Forfit, na Barra, pra treinar com o Durinho. E aí o Vitor tava treinando e parou, caraca, Cavaca, pô, você tá aqui, cara, que prazer te receber. Ele fala pra caramba, né? Então, pô, só que a gente, desde o primeiro contato, assim, pô, aí ele tava treinando boxe na época, eu lembro, a gente entrou de kimono. Aí ele, pô, posso treinar com vocês? De kimono? Pô, posso treinar com você? Eu falei, pô, a gente vai treinar de kimono. Ele, pô, eu vou pegar meu kimono, posso? Eu falei, pô, lógico que pode. Aí vai lá, pegou o kimono, a galera falou que ele não botava o kimono já há um tempão. Olha, aí botou legal. o kimono, começou a treinar com a gente. E o Vitor é muito interessado, né? Ele estuda pra caramba. Aí começou... Pô, o Vitor foi um fenômeno, né? Pô, o Vitor é um fenômeno, né? Assim, e ele começou a perguntar, pô, como é que eu faço isso, aquilo, me mostra o que está acontecendo de hoje de moderno no jiu-jitsu e tal. E sei que a gente ficou lá umas 3, 4 horas. O treino que era para ser no máximo 1 hora, ficamos lá, treinei com ele, treinou comigo. E aí a gente começou a relação. Essa relação, assim, a gente se deu muito bem. Depois tive mais uns 2 dias com ele, com a Joana também, né, que é a esposa dele. E a gente acabou tendo essa aproximação. Ele pegou, pô, ficava com o meu WhatsApp, mandava mensagem diariamente, tal, ver como é que eu tava, super atencioso. Tem muita gente que fala muito mal do Vitor, né? Mas assim, até pessoas próximas falam, pô, fica com o pé atrás, tal, o Vitor é assim, assim, assim e tal. Só que assim, eu sei de pessoas, até amigos meus que já passaram situações delicadas com o Vitor, mas comigo eu não tenho nada a falar, eu não tenho nada a reclamar dele, pelo contrário, só agradecer pelas oportunidades que ele me deu, até pela amizade, posso falar assim, pela amizade que nós temos hoje. Até falei com ele 2 dias atrás em relação a luta e tal, e pô, foi um cara que me ensinou bastante, né, é um cara que me apoiou também nos momentos que eu tava, e quando ele recebeu o convite para disputar o cinturão com o Chris Weidman, ele me mandou uma mensagem no WhatsApp, falou, pô, Cavaco, eu queria muito aí, se você tivesse disponibilidade e quisesse, que você me treinasse para essa luta aí, que é uma das lutas mais importantes da minha vida e tal, eu faço questão de que você estivesse no time aí pra você me ajudar a parte de jiu-jitsu. Tanto é que você tava no dia, né? Sim, E aí, pô, a gente acabou indo, aconteceram infelizmente 2 lesões do Chris Weidman, acho que com certeza o que abalou muito a cabeça do Vitor, né? Ele ficou quase 2 anos para poder ter ver essa luta acontecer. Mas, pô, a gente aprendeu muito durante esses 2 meses que eu trabalhei com ele lá na Flórida, né? Pô, conheci muitas pessoas através dele, né? Vários atletas também que
a gente hoje tem uma relação mais próxima devido a essa estadia que nós tivemos lá. E aí tudo começou, aí o Durinho sempre treina com a gente, né, quando ele tá pelo Brasil, né, já ajudei bastante o César Mutante também, que é lutador do UFC, né, e assim, aí a gente sempre tá envolvido, assim, já, tive no UFC algumas vezes com esse pessoal. Na época, quando eu morei um ano na Flórida, 2010 para 2011, a gente treinava lá com o Pezão, né? O Pezão fazia parte, o Bigfoot fazia parte de chão com a gente, o Edson Barbosa, que hoje é um dos grandes nomes do UFC da categoria leve, o Banha na época. Então a gente já tinha esse contato, né? Mas nunca tinha participado tão a fundo. Na época a gente viajava com os lutadores, ia pro UFC, ficava lá no corner e tal, só que não era tão a fundo quanto foi agora, né, assim, lógico, não é meu primeiro plano, né, quando eu recebo uns convites de pessoas que, eu vejo que eu posso ajudar, a gente sempre acaba indo, né, mas continua sendo jiu-jitsu, mas são coisas que com certeza... Você não pensa nenhuma vez, de repente, ir pro UFC e fazer não penso, uma luta, pelo menos? E todo mundo me pergunta isso, já fui convidado para lutar, não no UFC, mas para lutar MMA, e só que assim, não é coisa que eu não penso, porque eu vou ter que largar tudo, abrir mão de tudo novamente para começar tudo de novo. Porque se eu fizer, eu não vou fazer. Se eu me conheço, eu não vou fazer vou fazer uma luta. Eu vou fazer para ser o melhor, né? Então, para fazer, eu gosto de ser assim. Eu sou muito competitivo. Se eu fizer algo, eu vou fazer para ser que eu veja que eu possa ter resultado, eu vou fazer para ser o melhor, entendeu? Então eu não vou sossegar enquanto eu não chegar entre os melhores do mundo nisso aí também. Só que aí hoje em dia envolve muita coisa. Hoje em dia eu tenho minha família, hoje em dia eu tenho meus alunos, tenho minha academia, tenho minha equipe, tenho minhas filiais, tenho meus sócios, tem muita coisa que envolve, então é muita coisa que eu teria que deixar para trás, diferente de antigamente, que eu tive que abdicar de coisas, mas que na época deu certo. Né? Hoje eu não acho que eu não arriscaria fazer isso, não. Ainda tem muita coisa, né? Tem bastante coisa. Diz pra mim, qual foi a conquista que, independente da faixa, independente do que ganhou, que mais tu falou, caramba, era isso que eu queria? Que mais te conquistou, digamos assim? Conquista que mais... Eu acho que eu acabei vivendo muitos momentos na minha carreira assim de felicidade, né? Muito mais de alegrias do que de tristezas. Mas eu tive um momento muito especial. Assim, eu tive 2 momentos assim, que eu possa citar assim, foram meus 2 campeonatos mundiais na faixa preta. O primeiro foi especial porque era o meu sonho, né? É o sonho de qualquer atleta do mundo, é como se fosse ganhar uma Olimpíada, é ganhar um título mundial na faixa preta. Então, eu fiz uma preparação, foi minha vida toda, né? Desde que eu comecei a falar, isso que eu quero pra minha vida, era o meu maior objetivo. E eu fiz muita coisa, assim, deixei muita coisa de lado, muitas lesões, né? Eu passei, superei pra conquistar aí, assim, por uma medalha, né? Quanto dinheiro eu gastei, quantas lesões eu tive, né, quanto investimento foi, quantas pessoas deixei de lado pelo caminho para buscar esse sonho. E aí aquele sonho ali, aqueles 5 minutos ali que você tá com aquela medalha ali que você fala, caraca, tudo que eu passei valeu a pena, né? Então acho que você esquece de tudo, de todos os obstáculos que passaram, né, que você aprendeu, e você vê que aquele momento ali, para muita gente ninguém tem, mas você não ganhou R$1, o que você vai ganhar com isso? Eu falei, uma medalha. É de ouro? Não, nem de ouro é. Eu ganhei? O que eu ganhei, assim, só quem tiver a oportunidade de passar um dia vai entender o quanto a gente acaba amando esse esporte, o quanto um atleta vive em busca do seu ideal, da perfeição e dos seus objetivos, né? Ninguém entende, quem não é atleta profissional, quem não é difícil entender, colocar na cabeça de uma pessoa. Minha mãe, você gasta dinheiro, você paga mensalidade para chegar todo quebrado em casa, para fazer cirurgia, e você quer voltar esse negócio, essa porcaria, não sei o que, tal. Meus pais, né, falavam às vezes assim, né, que ficavam chateados quando ficavam machucados. Sim. E assim, eu falava, mas isso que eu gosto, né? E aí, assim, hoje eles veem que valeu a pena, né? Eles veem, com certeza têm orgulho aí de mim e eu agradeço muito também. E em 2013 também, assim, acho que teve um fato inédito que nunca havia acontecido na história do jiu-jitsu, aí não foi repetido e dificilmente vai ser repetido na história, que foi quando eu consegui chegar na final com o meu aluno, com o Bochecha, né? Sim. Chegamos na final do Mundial em 2013 junto. Né? Então, assim, nós conseguimos realizar um feito, assim, que, geralmente o professor é velho, né? O professor é mais velho, o mestre é mais bem... E eu comecei muito novo, assim, eu acabei chegando novo, formei hoje o maior lutador da história, né?
em números, o Bochecha é o maior lutador da história, é daqui de São Vicente, né? Então hoje mora na Califórnia, é o número 1 do planeta, de toda a história do jiu-jitsu, desde 1996 que existem mundiais, ele é o maior campeão. E a gente conseguiu, tinha esse sonho, quando a gente viu que isso podia se tornar realidade, a gente trabalhou muito para isso. Porque, pô, eu era faixa preta já, o Bochecha era faixa branca, eu era quase preto, eu era marrom para preto, o Bochecha era branco, o Bochecha começou. Então eu demorei quase 6 anos para dar faixa preta para ele. Então eu já tinha 6 anos de faixa preta quando ele pegou a preta. Né? Isso foi em 2005. Mais 8 anos praticamente assim, né? Então foram quase 12 anos depois, 10 anos depois que acabaram acontecendo o começo do Bochecha, que a gente conseguiu esse feito. E, pô, eu continuei esses 10 anos conseguindo permanecer ali na elite dos números, entre os 3 primeiros do mundo na minha categoria. Quem foi que ganhou? Quem foi que ganhou foi engraçado também, porque assim, o Bochecha sempre me respeitou muito. E a gente tinha um mês antes, a gente tinha chegado na final junto do Abu Dhabi, que é um dos eventos mais importantes do mundo também, lá em Abu Dhabi. E ele, não, Cavaco, o título é seu, tal, não tem nem o que falar. Eu falei, tá, beleza. Aí fiquei com o título, tal, a gente dividiu o dinheiro, a premiação, que a Abu Dhabi tem dinheiro. Aí chegou no Mundial, no mesmo ano, nós conseguimos repetir o feito, né? E aí ele, não, o título é seu, tal. Eu falei, tá bom. Aí nunca chegou em relação a gente não lutou, a gente chegou... a gente não chega a lutar. A gente não chega a lutar, o jiu-jitsu não obriga a lutar, né? Então a gente decide quem é que vai ficar ali numa situação. Quer lutar? Pode lutar. Mas se a gente não quiser lutar, não luta. E a gente decidiu não lutar, eu jamais ia lutar com um aluno meu, né? Eu nunca lutaria com um aluno meu. Lógico, se a regra permitisse. Sim. Aí que aconteceu? Eu coloquei lá o pessoal da organização do evento, falou, Cavaca, quem é que vai ficar com o título? Eu falei, eu vou ficar com o título, tal. Não sei o que, aí beleza. Aí na hora de levantar foram os 2 pro meio da área, assim, o ginásio inteiro, né, parado, só esperando esse momento, assim, de ver quem... Aí o árbitro tava segurando a minha mão e a dele, aí olhou pra mim e falou, Cavaca, quem que fica com o título? O árbitro não sabia. Eu falei, dá pra ele o título, pode levantar a mão dele. Aí ele olhou pra minha cara assim, não, Cavaca, não é pra mim, é pra você, não sei o que. Aí o árbitro olhou de novo, falei, pode dar pra ele. Aí o árbitro levantou a mão dele, ele não entendeu nada, ficou olhando assim e tal. Aí eu falei pra ele, pode ter certeza que esse título aí é um presente, tudo que você representou aí na minha vida, que legal, né? Que linda história, hein? E eu acho que vai fazer isso aí, vai te ajudar a você ser o número 1 do mundo aí. Olha, e com certeza legal. hoje ajudou, ele tem 8 títulos mundiais na faixa preta, né? Olha, então, que assim, legal, até me emocionei, É muito legal. bonita a história, hein? Muito legal. É legal. Você falou de Abu Dhabi, vocês também têm uma parceria com o Abu Dhabi, como é que funciona? Porque lá o esporte, ele é obrigatório nas escolas? O Abu Dhabi virou matéria curricular, né? Nas escolas, né? O Sheikh Mohammed acabou implantando esse projeto, acho que 7 anos atrás, se eu não me engano. E foi muito legal, assim, porque deu oportunidade a pessoas que não tinham jiu-jitsu como perspectiva, não tinham perspectiva nenhuma com jiu-jitsu, hoje vivem do jiu-jitsu e bem, né? Hoje, pô, uma pessoa, assim, um atleta, um faixa preta daqui que tem noção básica de inglês, que tem o 2º grau completo, consegue ganhar um salário de $4.000 e mais moradia, né? Então, o que um atleta desse aqui, um professor desse, não precisa ser nem atleta, não ganharia R$500 no Brasil. É verdade. Né? Hoje ele acaba ganhando aí quase R$12.000. Né? Então, assim, é uma situação que ajudou muitas famílias, né? E eu acho que ainda continua esse projeto. Eu tenho muitos amigos e alunos morando lá, né? A gente sempre que tem a possibilidade, que abrem inscrições, a gente acaba mandando 1 ou 2 alunos, né? Que estão morando lá, estão bem, fazendo a sua vida, né? Eu acho que muito importante o Abu Dhabi tem entrado assim com esse projeto da Palms Sport, né, que é a empresa que toma conta e administra isso, e dando a chance das pessoas viverem o seu sonho, né, que no Brasil você conta nos dedos, na palma, conta em uma mão quantas pessoas conseguem viver do jiu-jitsu aqui. Quem né? sabe mais pra frente as coisas mudam por aí. Cavaca, eu tô falando tanto, o tempo já explodiu, né? Estourou. Sem problema. Vou fazer minha última pergunta Tá antes bom. que eu leve uma surra aqui. As pessoas que se interessarem em fazer jiu-jitsu, em fazer essa nova modalidade, o que elas podem esperar, o que elas podem esperar da equipe Zenit e também da R4, que agora vocês estão aqui, né, na instituição? Não, Gabi, assim, acho que o jiu-jitsu mudou bastante. A Academia R4, junto com a Universidade Unimes, elas vão nos proporcionar uma estrutura fantástica aqui para que a gente possa cada vez mais desenvolver o jiu-jitsu na Baixada Santista.
né? Eu acho que aqui quem procurar a equipe Zenit aqui na universidade, na Unimes, vai encontrar o que veio procurar. Em termos de, se você veio procurar qualidade de vida, a gente vai te oferecer. Se você veio procurar um lugar para você ter a única hora de prazer no seu dia, que é muitas vezes o que acontece, é o único momento que as pessoas vivem sem pressão, das 24 horas do dia é no tatame aqui, porque esquece todos os problemas, a gente vai te oferecer isso. Se você vier procurar ser um competidor, a gente vai também poder te proporcionar isso. Então, assim, hoje a gente trabalha com os nossos competidores e com os nossos alunos de uma maneira que a gente consiga agradar a todos, né? Hoje a gente tem experiência suficiente através desses anos todos para poder oferecer isso para os nossos clientes, né? Que antes de qualquer coisa são clientes. A gente faz uma prestação de serviço, lógico, jamais esquecendo da hierarquia, do respeito, da filosofia da arte marcial. Mas hoje a gente tem que tratar as pessoas da maneira que elas querem ser tratadas, que elas merecem ser tratadas. Sim. Não as pessoas chegarem aqui, se adaptarem ao que já existe, aquele negócio de luta, e aí você frustra as pessoas, você desagrada, você machuca, você, né, acaba deixando e criando maus exemplos. Então, assim, pode ter certeza que hoje a equipe Zenit proporciona o que a pessoa vem buscar e para deixar cada vez mais envolvida com essa arte marcial que vem dominando o mundo cada dia. Bom, Cavaca, muito obrigada pela sua presença. Eu queria deixar o espaço para você falar para as pessoas que estão nos ouvindo pela rádio ou nos vendo pelas redes sociais. Primeiramente eu queria agradecer a você pela oportunidade dessa entrevista, a toda a equipe aqui da rádio, né, a Universidade Unimes, né, que acabou acreditando mais uma vez, né, a gente já estava aqui dentro, mas hoje a gente está com a matriz da Zenit Brasil aqui dentro da universidade, com essa estrutura fantástica, Academia R4, todos os funcionários da Unimes que nos abraçaram e receberam de uma maneira muito boa, né, as pessoas são parceiras mesmo, a todos os nossos alunos, né, agradecer aí minha família, por sempre estar me apoiando, agradecer aos patrocinadores também, que sempre estão aí, né, nos ajudando também, né, a Venom, a MP, a Carduz, o De Boa, né, muitas pessoas que sempre acabam nos ajudando em paralelo, a mim e aos meus alunos, tá? E deixar as portas abertas para quem quiser conhecer a modalidade. A gente está aqui 24 horas por dia, aqui, treinos de manhã, de tarde, de noite na universidade, e vai ser um prazer receber e poder passar um pouquinho do que a gente vem aprendendo diariamente com vocês. É isso aí. Bom, pessoal, lembrando, acessem e curtam a nossa página no Facebook, Prata da Casa. E se inscrevam no nosso canal no YouTube. Lá vocês podem acompanhar outras entrevistas que fizemos aqui no Prata da Casa, e além de mandar o seu recado pra gente. Prata da Casa é apresentado por mim, Gabriele Pontes, tem a operação de áudio de Luiz Henrique Andrade e coordenado por Estênio Lozada. O programa de hoje vai ficando por aqui. Um abraço a todos e até mais. Quando a gente pensa em uma universidade, está pensando em conexões entre a história e a filosofia da instituição, entre a estrutura e a equipe, entre os cursos e as necessidades do mercado. Tudo isso conectado a algo maior, que é fazer o bem. Então, se você pensa que é fácil escolher uma universidade, acertou. Faça Unimes, a universidade do seu tempo.